Em 1494, o rei de Portugal, Dom João II, assinou o Tratado de Tordesilhas, o qual estabelecia um meridiano imaginário situado a 370 léguas a oeste da ilha de Santo Antão, no arquipélago de Cabo Verde. Os territórios a leste deste meridiano pertenceriam a Portugal e os territórios a oeste à Espanha. A linha imaginária delimitada pelo tratado se estendia de Belém do Pará, no norte, até Laguna, no sul, que na época era a capitania de Santana. Por causa disso, Laguna tornou-se um importantíssimo ponto geográfico para Portugal. O monumento do Tratado de Tordesilhas está localizado no centro histórico da cidade de Laguna e foi inaugurado em 7 de junho de 1975. Laguna foi oficialmente fundada pelo bandeirante paulista Domingos de Brito Peixoto no final do século XVII, sob o nome de Povoado de Santo Antônio dos Anjos da Laguna, já que Domingos era devoto de Santo Antônio. Prova disso é que uma das primeiras construções da cidade foi uma capelinha, construída de pau a pique em homenagem a Santo Antônio. Domingos fundou a cidade após solicitação do rei de Portugal, que visava expandir a fronteira do Tratado de Tordesilhas e defender a terra de possíveis invasões espanholas. A chegada de açorianos em Santa Catarina ocorreu em meados de 1692, com a vinda de 260 casais para São Francisco do Sul, Nossa Senhora do Desterro e Santo Antônio dos Anjos de Laguna, se estabelecendo a maioria deles em Laguna. Com isso, a vila de Laguna, de origem indígena, foi povoada e organizada, se transformando em um ponto de partida de expedições, já que os navios eram ali carregados com água e alimentos novamente. Alguns historiadores dizem que Laguna foi colonizada em duas partes. A primeira delas, quando houve a exploração da região por portugueses dos Açores, que procuravam solo fértil e comida. A segunda parte foi realizada por portugueses de Portugal, que, a partir do porto de Laguna, impulsionaram e desenvolveram a economia da cidade. Ainda hoje é possível perceber traços dessa colonização na cidade, presentes na arquitetura, sotaque, culinária, festas religiosas, artesanato e cultivo de ervas medicinais. A presença indígena no território brasileiro é muito mais antiga do que a chegada de imigrantes europeus. Estima-se que tribos indígenas efetivaram toda a ocupação do território há cerca de 12 mil anos atrás. Os índios tupis eram nômades e residiam na afluente do rio Amazonas. As tribos iniciaram uma migração pelo litoral no sentido norte-sul, se estendendo até o estado do Rio Grande do Sul. Em nossa viagem de estudos para Garopaba, Santa Catarina, foi possível observar vários elementos que confirmam a presença daqueles índios. A primeira evidência são os sambaquis. A palavra originada do tupi significa a mistura das palavras tamba, conchas e qui, amontoado. Neles podemos identificar vários tipos de moluscos, peixes, esqueletos de seres pré-históricos, ossos humanos, utensílios feitos de osso ou pedra e vários cacos de cerâmica. Vários índios foram sepultados em meio aos sambaquis. Junto com eles eram depositadas suas peças de adorno, como colares de concha. Em cada sambaqui estudado, viu-se que os costumes funerários eram diferentes de um para o outro, como a posição do esqueleto. Esses montes de dimensões variadas são resultado da ação tupi. Em Santa Catarina estão situados os maiores sambaquis do mundo, que chegam a ter 25 metros de altura e centenas de metros de comprimento. Na Praia da Ferrugem, visitamos um sambaqui com mais de 7 mil anos. Outro registro histórico que confirma a presença são os materiais líticos. Esses consistem no polimento de matérias-primas na rocha sedimentar antiga, com o objetivo de formar um objeto. Os objetos formados eram geralmente facas, machados, bolas de pedra, ponta de lança ou flecha, até mesmo panelas de barro. Na praia de Garopaba, avistamos as rochas esculpidas onde se confeccionavam os instrumentos. Durante os 3 dias em que estivemos na viagem, a situação climática variou bastante. Na maior parte do tempo houve chuva e havia bastante vento, o que deixava a sensação térmica um pouco amena. E quando houve sol, a temperatura era agradável. A presença de chuva era parcial, com pequenas pancadas no período da manhã, tarde e noite, que se estendeu pelos 3 dias. A instalação dos seres humanos no local certamente colocou várias espécies em risco de extinção e prejudicou bastante o habitat natural destes animais, mas com o tempo as espécies se adaptaram à presença humana. O homem se adaptou muito bem ao local, com a economia à base da pesca e no verão turismo, sendo que a cidade tem cerca de 18 mil habitantes, e chega a ter no verão esse número multiplicado por 6 vezes. A beleza de suas praias trazem muitos turistas para o local, que é também válido para a economia de Garopaba. Ao longo da BR-101,
podemos observar partes variadas de comércio, que podem ir de lojas de beira de estrada até algumas empresas. O trânsito estava fluindo normalmente, por não ser uma época de veraneio. Contexto geográfico de Laguna. Laguna é uma cidade localizada na Serra do Leste catarinense de Santa Catarina. Sua população é de 51.554 habitantes. O clima é subtropical e sua área é de 440,525 km², com uma densidade de 117,03 habitantes por quilômetro quadrado. Da ferrugem, encontramos espécies que ali viviam, sendo 3 delas os ouriços do mar, caranguejo e algas. Os ouriços são equinodermos, são animais necrófagos porque se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Os caranguejos são artrópodos e as algas são clorofila, um grupo de organismos fotossintéticos. Na praia do Siriu encontramos 3 outras espécies que ali vivem, sendo elas a bolacha do mar, o caranguejo fantasma e o baiacu de espinho. A bolacha do mar é equinodermo e parente do ouriço. O caranguejo fantasma é artrópodo. E o baiacu de espinho, revestido de espinhos protetores, que usa para sua proteção a água. Quando se enche, modifica seu aspecto normal. Em Garopaba também encontramos outras 3 espécies que ali vivem, sendo elas a tartaruga, o mexilhão e a mãe da água. A mãe da água, que é do filo Cnidaria, que também é conhecida como iara ou medusa, a tartaruga, filo Chordata, e o mexilhão, que é um molusco, que é consumido como fonte de alimento.